Olá, donos e donas de empresa. Eu sou Ronan Delfim e estamos começando mais um episódio de O DonoCast, episódio 016, hein? E se você não está inscrito no nosso canal do YouTube ou no Spotify, se inscreva agora, porque os episódios estão imperdíveis mesmo, tá? Hoje a gente vai falar de sucesso e de ignorância. Trouxemos um cara aqui que entende muito do assunto, autor de 3 livros. Mas antes de apresentá-lo, eu vou dar alguns recados aqui para você. Primeiro, quero agradecer a ME Estúdios e Publicidade, nossa grande parceira aqui. Inclusive, estamos gravando no estúdio da ME. A ME, que é uma empresa que leva soluções para você na área de recurso audiovisual. Faz gravação em estúdio, faz gravação externa, tem os melhores equipamentos e você já sabe, já tá virando até meu jargão aqui. Melhor do que os equipamentos é a equipe da ME. Nada adianta ter os melhores equipamentos se não fosse essa equipe engajada, trazendo solução, deixando a gente super à vontade e cada vez melhor diante das câmeras aqui. Eles não aparecem não, mas sabem fazer muito bem a gente aparecer e aparecer bem nessas câmeras, tá bom? Além disso, quero agradecer a 2P Alta Conversão e Marketing, lá do André. O André atende a gente na Tutorianos, foi um dos idealizadores desse podcast aqui. André, muito obrigado por você ser um estrategista de marketing. Que postagem em rede social, pecinha linda para postar, todo mundo faz, toda agência faz. Mas postagem bem pensada, com estratégia, só a 2P, Marketing Alta Conversão. Quero agradecer também a Padaria Timirim. A Padaria Timirim está localizada em Timóteo, aqui em Minas Gerais. A Padaria Timirim que junta tradição e modernidade. Sabe aquela receita, sabe aquele biscoitinho da vovó? Pois é, lá você encontra. Também você encontra café em máquina super moderna que você vai poder você mesmo se servir. Então, pensou em tradição em padaria, produtos deliciosos, tradicionais, e pensou em modernidade, está pensando em Padaria Timirim. Quero agradecer também os nossos sócios na Tutorianos Consultores de Negócios, porque eu e Dani começamos esse projeto aqui do DonoCast. Eles gostaram tanto que agora a Tutorianos Consultores de Negócios também é um parceiro do O DonoCast. Bom, sem mais delongas, porque eu tô achando que hoje o papo aqui vai render bastante. Eu tô recebendo aqui o Alisson da Silveira Campos. O Alisson é médico, escritor e palestrante, especialista em terapia intensiva, UTI, pós-graduado em administração hospitalar e autor de 3 livros que estão aqui na nossa mesa. O primeiro, Vivendo Bem e Ativo até os 100 anos. O segundo, que é filho do primeiro, né? Que é Exatamente. Saúde e Espiritualidade. Ele vai falar um pouquinho de cada um. E o terceiro, que é o tema desse nosso episódio 016, que é a gestão da ignorância e a fórmula do sucesso. Alisson, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença aqui. Estou ansiosíssimo para a gente ter esse bate-papo aqui. Faltou alguma coisa? Pai, marido, né, Alisson? Eu sei que você é um cara extremamente família aí, né? Inclusive, quero agradecer a sua esposa por ter liberado de você ter vindo aqui. Brincadeiras à parte. Alisson, muito bem-vindo. Se apresenta mais um pouco aí, fala um pouquinho mais sobre o Alisson e conta um pouquinho de cada livro desse daí pra gente, fazer um favor. Ronan, primeiro eu te agradeço pelo convite, né? É um prazer enorme estar aqui, uma felicidade enorme compartilhar esse momento com você e seu público e seus clientes aí da sua empresa, tá? Eu sou de Vargem Alegre, né? Uma cidadezinha pequena aqui perto, né? Caratinga e o Vale do Aço acaba sendo a segunda casa de um vargem-alegrense. Então, depois de formado, eu me instalei aqui no Vale do Aço, onde vim a trabalho, e aqui conheci a minha esposa, Lidiane de Fabriciano. Nos casamos e tivemos 2 filhos, o Miguel e a Lara. E agora eu estou completando 20 anos de formado, 20 anos de trabalho no Vale do Aço.
E essa experiência dentro da UTI, que é a minha especialidade, me levou a produzir o primeiro livro, Vivendo Bem e Ativo até os 100 anos, pois o objetivo era mostrar que praticamente 90% do que nós tratamos dentro da UTI são doenças evitáveis, Caramba. passíveis de prevenção. Praticamente 8 a 9 de cada 10 pacientes internados numa UTI hoje estão portando doenças evitáveis, doenças passíveis de prevenção, e poderiam não estar ali se tivessem acordado em tempo hábil. Então, o trabalho preventivo, o que a gente faz De muito... 8 a 9 a de cada 8 10 poderiam não estar ali na UTI, Alisson? Poderiam não estar ali. Meu Deus, Então, até arrepiei o que a gente agora. faz muito na UTI é lamentar o evitável. Então, Meu dentro do Deus. livro Vivendo Bem e Ativo até os 100 anos, o que eu tentei fazer é levar esse alerta para a comunidade através desse livro. Uhum, O subtítulo do livro é Vivendo Bem e Ativo até os 100 anos. Você está preparado? uhum. Então, tentando provocar as pessoas para que se despertem sobre a larga expectativa de vida, né? A expectativa de vida do brasileiro, por exemplo, mais do que dobrou nos últimos 100 anos. Uhum. Em 1900, as pessoas viviam em média 33 anos. Nossa. Hoje, a expectativa de vida está por volta de 73 anos. Uhum. Então, mais do que dobrou. Uhum. E existe o que a gente chama de expectativa de vida após os 60. Após os 60 anos, espera-se pelo menos mais 24 anos de vida pela frente. Após os 70, espera-se pelo menos mais 19. Após os 80, pelo menos mais 11. E para aqueles que chegam aos 90, espera-se pelo menos mais 5. Uhum. Isso são estatísticas, trabalhos matemáticos, mas existem vários outros trabalhos que mostram que existem questões da nossa vida pessoal que nos coloca além, com expectativa de vida maior do que essa expectativa populacional, como a espiritualidade, que é um dos temas, o tema do segundo livro, a espiritualidade, a solidez das relações sociais, a amizade, né? Existe um autor, Slux, que fala que a pobreza relativa das relações sociais é um fator de risco ao adoecimento tão grave quanto o cigarro, a hipertensão ou o diabetes não tratado. Olha, Então, isso entra no segundo livro. já te falei aqui antes da gente começar que eu sei que vai conduzir esse podcast. Eu tô aqui pra te ouvir, cara. Mas eu vou fazendo umas intervenções Vai aqui. provocando aí. Antes de você passar para essa questão social, que eu sei que o segundo livro era um capítulo do primeiro e que fez tanto sucesso que virou um outro livro. Mas vamos voltar no primeiro, Alisson. Assim, tem um livro que é muito provocativo, pessoal, que chama Homo Deus, que é do Yuval Noah Harari. O livro mais famoso dele é o Sapiens, né, que foi o primeiro lá. E o Homo Deus, no Sapiens, ele conta o que aconteceu na história e o impacto nos dias de hoje. No Homo Deus, ele conta o que está por vir. E aí você foi falando de expectativa de vida, me lembrou uma parte desse livro que ele o Harari, vou falar o Harari aqui. O Harari, ele fala que a morte é só uma questão de tempo. Que a humanidade, a medicina, o conhecimento, a gente vai falar de sucesso, conhecimento, ignorância aqui, que é o tema principal, estão evoluindo tanto que muito em breve vai ter gente vivendo 140 anos e por aí vai, e que a morte, ela tende a ser uma questão superável. Aí a gente vai entrar em crenças, religião, essas coisas assim, mas ele defende isso. Eu acho que é uma provocação boa para a gente trazer para cá. Inclusive, ele fala que não é muito possível prever quando vai ser essa virada, que a gente vai superar a morte. Mas ele mostra algumas coisas que já são possíveis de fazer. Por exemplo, um coração, que muitas pessoas morrem do coração. Recentemente eu vi uma reportagem que imprimiram numa impressora 3D um coração de porco, implantaram no porco e o porco está vivendo, ou seja, já tem animais, mamíferos, vivendo com um coração que foi impresso numa impressora 3D. Também existem corações mecânicos que são implantados nas pessoas. Então, resumindo, o Harari ele defende que assim, daqui a pouco um órgão está em falência, você imprime outro e substitui com células-tronco, diminuindo vários riscos e tal. E a expectativa de vida está aumentando. Mas muito dessa expectativa de vida diz do estilo de vida que você tem. Aí tem aquela frase assim,
você vai ser o idoso que você quer ser no futuro, você começa a construir ele hoje, não é isso, Alisson? Exatamente, exatamente. Essa visão futurista é muito interessante, né? O que que eu penso? Eu acho que a expectativa de vida ainda vai alargar muito. A tecnologia, ela está evoluindo de tal maneira que realmente a gente não consegue prever. A gente vai ter no futuro pessoas vivendo totalmente com um coração artificial. Essa tecnologia, ela vai chegar. Não acho que chega a ponto de superar a morte. Como? Porque substituir um cérebro, por exemplo, o envelhecimento das células cerebrais, ainda é difícil imaginar isso. Existe um outro livro muito futurista de uma chinesinha chamada Yang Xiaoping. Ela descreveu um livro chamado O Segundo Passo da Evolução da Humanidade. Um livro muito interessante. Foi uma menina que escreveu com 18 anos de idade, um dos livros mais vendidos na China. Ela descreve muita coisa futurista. Como é que chama? Desculpa. O Segundo Passo da Evolução. Olha, O segundo passo é a evolução. Então ela fala desde de agricultura em outros planetas, que já está começando a ser explorado. Tá? Mas voltando para a nossa realidade aqui, o que a gente tem hoje? Nós temos sim uma expectativa de vida de mais ou menos uma possibilidade real, né? Se a gente não levar em consideração catástrofes que pode acontecer, a parte imprevisível, eu mesmo ao voltar para casa hoje, pode me acontecer qualquer coisa. Não temos isso na palma da mão. Mas, estatisticamente, há uma probabilidade de nós que estamos nessa sala aqui hoje chegarmos aos 100 anos de idade. Então, se essa probabilidade existe, a pergunta é, eu estou me preparando para isso? E aí eu tenho que me preparar fisicamente, mentalmente, espiritualmente, de forma familiar e até economicamente, com reservas econômicas para suprir, colocar o pão na mesa aos 80, 90 anos. Comprar medicamentos, inclusive, para manter a pressão controlada. Então, se eu não acordar sobre isso agora, pode ser que eu acorde tarde demais, já não tendo mais condições nem físicas, até mesmo com a destruição da família. Muitas pessoas que acontecem na UTI, ele destruiu completamente a família dele, e ele é internado, quando ele recupera na hora de voltar para casa, não tem ninguém para buscá-lo e para levar para casa. Nossa. A gente passa dias procurando uma instituição para poder institucionalizá-lo, acionando serviço social, e porque aí ele foi, ao longo do tempo, destruindo tanto a saúde física, quanto a sua saúde social e familiar, quanto a sua saúde espiritual e também os seus recursos econômico-financeiros. Eu vou ficar aqui me segurando para não fazer igual um apresentador de um programa que é muito famoso, que ele fica cortando os entrevistados dele, né? E tudo. Vou citar 2 exemplos aqui. De um dos maiores, mais longos estudos de Harvard. Tem um TEDx, um TED, é uma das palestras mais assistidas, que é como viver feliz ao longo do tempo. Um livro publicado a respeito disso, né? A Felicidade segundo Harvard. Isso. E ele comprova que se você quer ter uma vida boa, as suas relações sociais influenciam muito diretamente na sua qualidade de vida, de acordo com a qualidade das suas relações sociais. Mas eu quero voltar e citar um cara que eu tenho certeza que você conhece ele muito bem. Ele também é um médico intensivista e um ser humano espetacular, da maior ordem que eu conheço, que chama Rogério Silveira Machado, o Rogerinho. O Rogerinho, que nós temos a felicidade de ser nosso primo em comum. Na terapia intensiva, a gente chama ele de professor de todos nós. Aí, tá vendo? Inclusive, Rogerinho, um abração, parabéns pela homenagem que você recebeu em vida. Agora, a UTI do Hospital Municipal de Timóteo leva o nome do Rogério Silveira Machado. E eu tava conversando com ele, adoro conversar com o Rogerinho, né? Um cara muito humano, um médico da maior qualidade e tudo. Ele falando, Alisson, que tem a ver com isso aí, por isso que eu te interrompi, do preço que se paga por viver muito. Do preço que se paga por viver muito. Por exemplo, vou citar já a minha saudosa avó Lulu, a avó Lourdes, que viveu até quase 94 anos, mas, durante a trajetória dela, 2 filhos dela morreram antes dela. E dizem, não quero nem imaginar o que é essa dor, uma das maiores dores que uma mãe pode ter é despedir de um filho num caixão. E se ela tivesse vivido só, né, Alisson? Até os 85... Ela não teria perdido ninguém. Ela não teria passado por essa experiência de ter perdido 2. Então, tem tudo a ver com o que você está falando. E o Rogerinho tem razão, assim. A gente tem que se preparar para viver até os 100 anos. Emocionalmente, inclusive, porque pode ser que um dos nossos filhos não viva
Exatamente. E a gente vai ter que se despedir desse filho, né? Existe uma certeza absoluta para todos nós, que é a morte, né? Uhum. Absoluta. E, inclusive, a sequência dessa morte a gente não consegue prever. Uhum. É natural que os pais morram antes dos filhos, mas isso nunca é uma certeza absoluta. Nós que somos pais temos grande medo de perder um filho. Uhum. Porém, a gente sabe que isso pode acontecer. E quando isso acontecer, uma tristeza profunda virá. E isso nos abaterá. Então, conviver com a tristeza, ela faz parte da existência humana. Nós vamos perder. E com muita frequência. A tristeza, ela costuma ser frequente na nossa vida. Uhum. Eu não conheço ninguém, nesses meus quase 50 anos de vida, eu não conheço ninguém que tenha vivido uma vida aqui na Terra sem enfrentar várias tristezas. Agora, a tristeza não é sinônimo de infelicidade. Uhum. Tristeza é uma coisa, é um sentimento, e infelicidade são atitudes. O que você faz com as tristezas? Eu tenho certeza que a sua avó enfrentou várias tristezas, mas em momento nenhum ela foi infeliz, porque diante das tristezas ela escolheu as atitudes felizes. Uhum. Nós já cansamos de escutar, filho, olha só, essa atitude é infeliz, essa atitude está correta, essa atitude está errada. Então, nós vamos enfrentar tristezas e, diante de tristezas, nós vamos ter que escolher atitudes felizes. E exercitando atitudes felizes diante das muitas tristezas que nos abaterão com frequência, nós vamos enfrentar essas tristezas até o final da vida com uma vida feliz. Eu faço muito essa pergunta para idosos em final de vida dentro da UTI com a gente. Com frequência a gente conversa à beira do leito e eu pergunto para eles assim, Sr. Zé, o senhor foi feliz? Sr. João, Dona Maria? Eles já sabem que eles estão no final da vida. Tem ali mais 3, 4 dias de UTI e a família já está preparada para o óbito e o próprio paciente ele não quer ser entubado muitas vezes porque ele sabe que ele é terminal. Muitos pacientes chegam a essa condição com lucidez, fazendo as suas escolhas. E com frequência eu pergunto para eles, e até aqui, o senhor foi feliz? Sim, doutor Alisson, eu fui feliz. E o que te fez feliz nessa terra? Eu lutei muito, eu trabalhei muito e andei com Deus. Existe uma resposta muito repetitiva nas pessoas que viveram muito e venceram e se declaram felizes mesmo na beira do leito de morte. 3 respostas muito claras. Eu lutei muito, eu trabalhei muito e eu andei com Deus. Então, o lutar muito, o enfrentar tristezas, não necessariamente que produz a infelicidade. Agora, a gente precisa ter esse conceito claro do que é sentimento. Alegrias e tristezas são sentimentos. Felicidades e infelicidades são atitudes. Se eu coleciono várias atitudes felizes ao longo da vida, eu tenho tendência a superar as tristezas. A gente pode usar exemplos práticos. 2 jovens de 30 anos de idade que batem o carro e têm a coluna lesada, com trauma raquimedular. Os 2 vão para uma cadeira de roda e nunca mais vai andar. Concorda que isso é uma tristeza terrível para os 2? Mas diante dessa tristeza feliz, um toma a atitude, dessa tristeza enorme, um toma a atitude feliz de ir para a piscina nadar, voltar para a faculdade, trabalhar, ir para o escritório e vai na cadeira de roda e vai seguir a vida até os 90 anos de idade e ser talvez até um atleta paralímpico. Enquanto o outro, na cadeira de roda, escolhe a atitude de ampliar o consumo de droga, ficar dentro do quarto, não querer sair mais, não querer ter mais relações sociais. Ou até o autoextermínio. Ou até mesmo o autoextermínio. Então, 2 tristezas profundas em 2 pessoas com a mesma patologia, mas que dentro da tristeza escolhe uma atitude feliz e o outro escolhe a atitude infeliz. E, então, assim, no envelhecimento, não tem jeito de envelhecer sem sofrer muitas tristezas. Cara, você citou aí, eu lembrei de um estudo que até é relativamente famoso, dos 5 maiores arrependimentos dos pacientes em leito de morte, que ele foi feito pela Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma médica especializada em ajudar pacientes terminais a aprender a morrer. E aí, um arrependimento. Eu gostaria de ter tido a coragem de viver a vida que eu queria, não a vida que os outros esperavam que eu vivesse. 2. Eu gostaria de não ter trabalhado tanto. 3. Eu queria ter tido a coragem de expressar meus sentimentos, tanto bons quanto ruins. 4. Eu gostaria de ter ficado em contato com os meus amigos. 5. Eu gostaria de ter me permitido ser mais feliz.
São os arrependimentos. São os maiores arrependimentos, segundo a pesquisa da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, nos pacientes em leito de morte. Tem tudo a ver aí com o que você está falando. Tem tudo a ver com o que você está falando. Cara, eu já passei pela experiência de acompanhar uma pessoa que estava com o pai na UTI e ela teve que assinar um documento lá na UTI, no leito do pai dela lá na UTI, de cuidados paliativos. Você pode explicar melhor tecnicamente, por favor? Eu quero que você explique o que é esse termo. Quando um responsável tem que assinar um termo de que está permitindo a equipe médica, a equipe de enfermagem, a equipe da UTI de maneira geral, a ter só cuidados paliativos. Aquele momento ali, né? Deve ser um momento muito difícil, né, Alisson? É um momento difícil porque, assim... Primeiro explica, fazendo um favor, em que momento que é dado esse termo e o que significa assinar esse termo? Isso é um termo que a gente chama termo de consentimento informado, onde a família consente e permite à equipe a não ser invasivo com o paciente, lançando mão de terapias fúteis que vão gerar prolongamento da dor, prolongamento do sofrimento, sem efetivamente trazer resultado para o paciente. Por exemplo? Você tocou num tema complexo. Por exemplo, existe um paciente com uma doença pulmonar grave, entrando em insuficiência respiratória, e não existe mais uma expectativa real de reverter a insuficiência respiratória. Então, colocar esse paciente numa máquina de respiração para simplesmente ele existir por mais alguns 30 dias ou 3 meses, seria ficar numa máquina de respiração com dor e sofrimento sem um resultado efetivo. Nesse momento, poderia ser melhor para o paciente se ele pudesse escolher. O problema é que muitas vezes o paciente já não está mais lúcido para escolher. Isso. Mas grande parte desses pacientes, quando ele percebe que ele não tem mais cura e que toda a qualidade de vida deteriorou, eles escolheriam não ter a sua existência prolongada às custas de dor e sofrimento. Prolongar a dor ou prolongar a simples existência às custas de sofrimento recebe o nome de distanásia. Distanásia é desvirtuar ou deturpar a morte, não aceitando o final da vida e querendo a vida a todo custo, mesmo que o custo seja a dor do próprio doente. Então esse é um conceito muito importante, a distanásia. Existe um segundo conceito que é importante para compreender tudo isso que você perguntou, que é o conceito de eutanásia. E esses conceitos criam confusão na cabeça do leigo. A eutanásia é quando já não há mais perspectiva de cura ou de vida, permite-se a realização de um ato que cessa a vida. No Brasil, isso é proibido. A eutanásia é crime no Brasil e ela não pode ser praticada. Então, de forma nenhuma, podemos ou devemos praticar a eutanásia, porque entendemos que o cessar da vida tem que ocorrer de uma forma natural. Essa é a legislação brasileira e é assim que o Código de Ética brasileiro narra o assunto eutanásia. Porém, eu tenho que entender tanto o conceito de eutanásia, que é não abreviar a vida, mas também entender o conceito de distanásia, que é não prolongar o sofrimento. Entendi. Que é não prolongar. Eu não quero nem abreviar a vida e nem prolongar o sofrimento. Então, como um paciente está em sofrimento e você liga analgésicos e sedativos para ele dormir, para tratar a dor, você está dando para ele tranquilidade e esperando que o coração pare no seu devido tempo, conforme a ordem de Deus. Essa é a nossa Então, quando eu assino um termo lá da cuidados paliativos, eu estou falando... você concorda em permitir que a equipe não seja invasiva. Esse termo de consentimento informado, ele não é uma obrigatoriedade em cuidados paliativos. Muitas vezes a gente nem precisa lançar a mão dele e usá-lo, porque muitas vezes o entendimento entre a equipe é tão harmônico e a compreensão é tão sólida que se toma a decisão de forma tranquila, sem precisar de formalizar esse documento. Mas muitas vezes dentro da própria família, que é grande e numerosa, com vários irmãos, há entendimentos diferentes dentro de uma mesma família. Sim. E quando a família não consegue se entender, a equipe médica acaba tendo que lançar mão de entregar um documento para a família poder assinar e deixar por escrito o que a família decidiu. Mas muitas vezes, quando a gente lança a mão de um documento desse, a gente tem que desconfiar da possibilidade de a gente ter falhado na nossa capacidade comunicacional com a família. Porque quando a gente é muito efetivo na nossa capacidade comunicacional, é quase que 100% das vezes a família entende que
que o familiar já não tá quer sofrer, Uhum. entende? Tá certo? Entendi. Então, é um detalhe importante. Então vamos voltar aqui. Só mais uma coisa. No meio dessas duas palavras, eutanásia, que a gente não quer, e distanásia, que a gente não quer, existe a palavra que a gente quer, que é a ortotanásia. Orto do prefixo dignidade. A ortotanásia, de morrer, é morrer com dignidade, ou seja, morrer com analgésicos, com sedativos, com banho, com limpo, com higiene corporal, com a fralda trocada e limpa, com alimento quando pudesse comer, ou se não consegue mais comer, com o sabor das coisas que ela gostava, como um algodão molhado no café, para aquele paciente que eu sei que era apaixonado com café, com o gostinho do chocolate na língua ali, e com a família perto, abrir a visita para que mais familiares podem visitar. Alguns desses pacientes preferem ir para casa e passar os últimos dias em casa com adesivos de morfina para poder controlar a dor. Pode ser feito cuidado paliativo em casa, pode ser feito cuidado paliativo num leito de enfermaria, mas não necessariamente levar para a UTI, ter que colocar em máquina, respirar a dor e só prolongar a existência por mais alguns dias sem resultado efetivo na vida do paciente. Tá? Então, assim, a gente não quer nem eutanásia e nem distanásia, nem abreviar a vida e nem prolongar o sofrimento. O que a gente quer é ortotanásia, que é o cuidado digno, dignidade no final da vida. Nos Estados Unidos é muito comum o cidadão americano já andar com a carta de declaração de fim de vida na sua carteira. Eu, Alisson, eu tenho a minha carta de declaração de fim de vida na minha carteira. E a minha esposa conhece a minha carta de declaração de fim de vida. Na minha declaração de fim de vida, eu coloco que se num determinado momento eu chegar em insuficiência de múltiplos órgãos e sistemas, onde coração, cérebro, pulmão e rim não funcionam mais, não precisa ficar me jogando para frente na máquina. E aí é o que eu falo na minha carta mesmo. Passe um pouquinho de algodão molhado de café na minha boca, pode passar um chocolate na minha língua, pelo menos para me dar os últimos prazeres nesse momento. Mas simplesmente prolongar e jogar a minha existência para frente às custas de dor e sofrimento já não faz mais sentido. Entendi. Vamos caminhar aqui então. Aqui, uma mensagem importante é que de 8 a 9 pessoas que passam pela UTI, de 10, poderiam não estar ali. Poderiam. É possível trabalhar isso. Aqui, uma questão de espiritualidade, convívio social e o tanto que isso melhora a qualidade de vida e a nossa longevidade. Vamos passar para esse, que é o tema essencial aqui do nosso podcast hoje, o episódio 016. Estou aqui para ouvir e espero que vocês estejam aí tendo a mesma experiência que eu aqui. Enfim. Alisson, eu trabalho... eu percebo muitas vezes que chega empreendedor lá para mim, eu pergunto assim, o que você quer para você e para sua empresa nos próximos 18 meses? Chama visão de futuro de curto prazo. Você pode fazer essa atividade aí agora. Daqui 18 meses, você quer estar trabalhando quantas horas por dia? Recebendo quanto? Fazendo o que dentro da sua própria empresa? Sua empresa ter quantas unidades, quantos funcionários? Monta uma visão de futuro de curto prazo. Os estudos neurocientíficos já têm mostrado que quando você monta uma visão, se aumenta muito a chance de alcançar aquilo dali. Porque tudo começa no cérebro. Então a gente estimula os donos e donas de empresa, que são nossos clientes, a montar uma visão de futuro de curto prazo para a empresa dele. E depois eu chamo ele para pensar assim, e para você, enquanto pessoa, porque lá na Tutorianos a gente atende donos de empresas, a gente não atende as empresas, a gente atende os donos. A gente ajuda eles a alcançar o futuro que eles querem para a empresa deles. E muito lindo, assim, quando a nossa reunião chega num ponto de alinhar o planejamento de vida pessoal com o planejamento da empresa. Só que onde que eu quero chegar? Muitos não sabem o que querem no futuro, Alisson. E eu costumo falar, gente, que se você não sabe o que quer, nada tá bom. Às vezes acontece comigo, Alisson. Estou a fim de comer alguma coisa lá em casa, vou na geladeira, não sei exatamente o que eu quero comer, abro a geladeira, graças a Deus a geladeira lotada, e eu ainda reclamo, nossa, não tem nada para comer aqui em casa. Mas o problema não é que não tem nada para comer lá em casa, é porque eu não sei o que eu quero. E aí, se você não sabe o que você quer para sua empresa, não sabe o que você quer para sua vida pessoal,
Se você não sabe o que você quer com a Lidiane no seu relacionamento com a Lidiane, se você não sabe o que você quer com o seu relacionamento com os seus filhos, se você não sabe o que quer no seu relacionamento com Deus... Deixa a vida te levar e não deixa o vento te levar, né? A Lidiane pode te oferecer o melhor dela, nada vai estar bom. Os seus filhos podem oferecer o melhor deles, nada vai estar bom. Deus vai te oferecer o melhor dele, eu tenho certeza, e não vai estar bom para você. E aí eu costumo falar uma definição de sucesso que eu sei que está alinhada com o seu livro aqui. Mas você vai explicar com outras palavras aí. Sucesso para mim é dividido em 3 partes. Primeiro, você saber o que você quer na sua atual fase de vida. Muita gente fica preocupada em saber assim, o que eu quero daqui 10 anos. Fala-se muito de propósito de vida. Eu ouso em te propor a pensar assim, qual que é o seu propósito da sua atual fase de vida? Porque em cada fase da sua vida você pode ter um propósito diferente. Aliás, eu acho que todo mundo devia ter o mesmo propósito. Tentar deixar o mundo melhor do que estava, do que quando eu cheguei aqui. E aí cada um vai usar a sua habilidade para deixar o mundo melhor. Então é você saber o que você quer na sua atual fase de vida, você conseguir transformar o seu potencial em resultado, e terceiro, que o seu sucesso nunca pode ser só seu. O seu sucesso tem que contribuir com o sucesso de outras pessoas. E quanto mais o seu sucesso contribui com o sucesso de outras pessoas, mais sucesso você vai ter. Entendeu? Entendi. Tem tudo a ver com o livro, sim, que no livro eu falo da interdependência, né? Uhum. É o que você descreveu aí, a interdependência. A gente não atinge o sucesso sozinho. Nós precisamos de outras pessoas ao nosso lado. E quando eu tenho consciência que eu preciso de outras pessoas do meu lado, isso desperta também o meu dever, ou o meu senso de dever também para com essas pessoas. Sim. Então, isso aí está dentro da interdependência que você falou. E... Então, vamos começar assim, Alisson. Eu acabei de passar uma definição de sucesso que eu tenho. E eu percebi também que a definição de sucesso, ela existe. Mas o sucesso é o conceito mais individual que existe. Exatamente. O que é sucesso para mim pode não ser para você. Em termos assim, às vezes as pessoas perguntam assim, não, Ronan, nossa, você acorda 4h30 da manhã, que não sei o quê, você faz isso, você faz aquilo. Às vezes muitas pessoas vão querer ser que nem eu e várias outras pessoas não vão querer ter a vida que eu tenho, né? Então vamos começar do começo, Alisson. O que é sucesso? Ronan, essa pergunta, assim, o que eu busquei fazer é avaliar muitas fontes. Eu tenho a minha avaliação como médico, a minha experiência diária dentro da unidade de urgência e a minha forma de escrever foi a partir do olhar do insucesso. Então, na verdade, eu não conheço muito o sucesso. Eu conheço muito o insucesso. Então, se você me perguntar, Alisson, você é um especialista em sucesso? Não. Eu sou um especialista em insucesso. Eu conheço muito bem o insucesso. Então, no livro, eu tracei estratégias para tentar driblar o insucesso. Olha. Acreditando que quanto mais a gente puder driblar o insucesso, há uma probabilidade de eu me aproximar do sucesso. Então, o Alisson, ele entende muito de insucesso, porque dentro do hospital eu estou coletando pessoas de que, apesar de resultados econômicos fundamentais, ou fenomenais, eles estão com a saúde mental, saúde física ou saúde familiar no fundo do poço. Assim como tem outros que, porque a saúde financeira está totalmente corroída, porque ele está preso em agiotagem, ele está com a sua saúde mental pensando em subir na ponte, pular ou já programando amarrar uma corda no pescoço, pensando em autoextermínio. Então, ou seja, o insucesso eu conheço tanto por rico, por pobre, por branco, por preto, por amarelo, por japonês, por americano, para todas as raças que passaram dentro do hospital, eu já vi insucesso na vida de todas essas pessoas. Então, o que eu tento fazer na minha vida e como que eu oriento meus filhos e como é a minha conversa dentro do livro e nas palestras? Gente, existem esses insucessos e eles podem nos atingir e nenhum de nós somos blindados. Então, a gente tem que tentar driblar essas armadilhas
que estão em todas as esquinas. A partir dessa visão, veio a curiosidade de tentar entender o sucesso. E aí eu busquei na filosofia e busquei na espiritualidade. Quando eu volto em Aristóteles, Aristóteles define bem o sucesso e é uma das melhores definições de sucesso. Aristóteles ele fala assim, o sucesso é o bem-obrar. Bem-obrar e ser feliz são a mesma coisa. Então olha só como o conceito dele é complexo. O sucesso é o bem-obrar e bem-obrar e ser feliz é a mesma coisa. Então, o sucesso é praticamente ser feliz. Uhum. Então, você pode ser feliz sendo médico, sendo padeiro, sendo pedreiro, sendo servente de pedreiro, sendo empreendedor. Você vai encontrar a felicidade num rural, no banquinho da praça, numa cidadezinha de 3.000 habitantes, assim como você vai encontrar a felicidade num grande empreendedor mega milionário, dono de uma das maiores empresas do mundo, assim como você vai encontrar também a depressão numa cidadezinha rural, idosos ou jovens de 30 anos morando numa cidadezinha pacata e tranquila, que teoricamente não tem o estresse urbano, mas você vai encontrar a depressão ali, assim como você vai encontrar a depressão em mega milionários. Uhum. Então, a definição de Aristóteles para a felicidade é a felicidade, o sucesso é bem-obrar, é o bem-obrar, e aí independe da sua obra, ou seja, o que a gente já falou, e esse bem-obrar gera felicidade. Então ele praticamente confunde, ou talvez seja intencional, ele define o sucesso como felicidade. O sucesso é ser feliz. O sucesso é ser feliz. E aí quando eu volto na espiritualidade e vou na Bíblia, a Bíblia fala de novo que nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a alma goze o bem do seu trabalho. Olha. Então a Bíblia ela tem uma coerência com a filosofia lá de trás. Então eu conto duas definições de sucesso. O bem-obrar, que é fazer bem feito o que está na sua mão para ser feito. Fazer bem feito seja plantar uma horta, criar galinha, vender ovos, empreender, ser médico, professor, bem-obrar. E esse bem-obrar vai te produzir felicidade e assim você terá uma vida de sucesso. E quando eu vou para a Bíblia, eu encontro que nada é melhor para o homem do que comer, beber, fazer que a alma goze o bem do seu trabalho. Isso nada é melhor, é de novo a felicidade. E aí é um passo inicial. E eu entender essa felicidade, ao mesmo tempo que eu entendo essa felicidade do bem-obrar, e quando eu estou bem-obrando, eu estou contribuindo para a sociedade, eu estou entregando, eu estou fortalecendo a interdependência, eu estou praticando a inteligência, e com essa obra eu tendo a produzir liberdade. Aí, de novo, eu evoluo no conceito de felicidade e no conceito de sucesso, que é um sucesso que produz felicidade e que está ligado também à liberdade. O direito de ir e vir, de fazer, de executar, a pluralidade de ideias, a liberdade de expressão, tudo isso constitui. Eu quero ter sucesso no meu trabalho, eu quero construir um ambiente de trabalho saudável. Se bem-obrar é sucesso, então eu quero construir um ambiente de trabalho que respeite a pluralidade, que produza liberdade e que, junto com essa liberdade, todos executem bem a boa obra. Isso produz felicidade, isso produz sucesso coletivo. Então eu já começo a ampliar ainda mais esse conceito de sucesso. Não só o meu sucesso, mas o sucesso da nossa coletividade, da nossa sociedade, da nossa empresa. De novo, o princípio da interdependência, que depende da inteligência que liberta. Certo. Ó, isso que você tá falando aí, eu tô viajando aqui, me segurando para não ficar... Nós temos 4 horas de podcast? Mais ou menos. Eu vou até ficar atento aqui e tudo. Alisson, o bem-obrar, né? Eu defendo muito também, até talvez pela minha formação moral, minha formação que eu sou graduado em terapia ocupacional, eu defendo muito que um dos melhores investimentos que a pessoa pode fazer é conhecer ela mesma. Investir em autoconhecimento, né? Porque aí, se sucesso é ser feliz, eu tenho que conhecer o que me deixa feliz. Exatamente. O que me deixa feliz.
E eu acho fundamental o investimento em autoconhecimento, né? E é até bíblico também, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Assim. E aí, quando eu me conheço, eu consigo também me colocar em evolução. Eu sei os erros, quais são meus pontos fracos, quais são meus pontos fortes, o que eu preciso evoluir ali enquanto ser humano e tudo. E aí eu queria trazer assim, pessoal, o que te deixa feliz de verdade? Aí a gente fala para empreendedores, eu também não sou daqueles que defende assim, que o dinheiro não traz felicidade. Eu acho que quando ele é colocado como objetivo maior, realmente dificulta você ser feliz. Porque como assim? Se eu depender do dinheiro para ser feliz, só momentos que o dinheiro me proporciona eu consigo chamar de felicidade, aí eu vou ter problema. Eu cito até um exemplo de uma pesquisa que foi feita num banco, foi feita por um banco só com milionários. Para participar dessa pesquisa, você tinha que ter pelo menos $1 milhão na conta. E aí perguntaram assim para eles, para quem tinha $1 milhão na conta, daqui 5 anos você quer ter quanto? Aí, quem tinha $1 milhão falou assim, eu quero ter 5. Quem tinha $5 milhões na conta falou que daqui 5 anos queria ter 10. Quem tinha 10 falou que queria ter 18. Quem tinha 18 falou que queria ter 26. Ou seja, comprovou que dinheiro nunca é suficiente, porque a intenção da pesquisa era achar um momento que a pessoa ia falar assim, não quero mais. Não preciso mais, não quero mais, nos próximos 5 anos eu quero curtir aquilo que eu já plantei. Olha só que doideira. E aí a segunda etapa da pesquisa, que me chama mais atenção ainda, é o seguinte, perguntaram para quem tinha $1 milhão na conta, perguntaram para quem tinha $5 milhões na conta, enfim, não vou ficar repetindo aqui, assim, se você tivesse mais 5 anos de vida, o que você faria? Passaria mais tempo com a minha família. Aí eu fico me perguntando, Alisson, por que um cara que tem $5 milhões na conta não tem tempo para a família? Aí, a segunda resposta mais comum, viajaria mais. Aí eu falei assim, pelo amor de Deus, o cara tem $5 milhões na conta, não tem tempo para a família e não tem condição de viajar mais, cara. O que esse cara tá vivendo? Fiquei me questionando isso, sabe, Alisson? Assim, gente, cada um é feliz da sua maneira. Não tô aqui julgando esse cara. Tô refletindo. É diferente, não tô julgando, eu tô refletindo. Mas por que, aí fica aí minha pergunta, por que um cara ou uma mulher que tem $5 milhões na conta sobrando, não tô nem falando de 5 milhões de patrimônio, $5 milhões na conta, daqui 5 anos ele quer ter 10 e uma das coisas que ele não tem é tempo para família e para viajar mais, cara? Olha só, quando você introduziu pensando no empreendedor e que você fala da visão, no livro eu chamo essa visão de propósito. Mesma coisa, eu tenho um propósito. Se você não tem clareza desse propósito, é a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Para onde o vento soprar, você vai, porque você não tem clareza ou convicção dos seus propósitos. Isso se aplica na nossa vida individual, se aplica na nossa vida, na vida empresarial, para quem está empreendendo, como metodologia, ou seja, um empreendedor que tem uma empresa, essa empresa tem que ter um propósito ou uma visão. E esse propósito, ele se consolida por meio da prática de valores, ou missão e visão, né? A empresa, ela define uma missão, ela define uma visão, que no livro eu chamo de princípios e valores. Então, quando eu somo princípios e valores, esses princípios e valores tendem a me levar a um propósito. Ou seja, se o que eu valorizo é só o material como valor e o meu princípio é só trabalhar incessantemente e acumular, eu pode ser que eu leve isso e até consiga lá os 10 milhões, mas às custas de um outro valor que morreu. Talvez a saúde morreu, talvez a família morreu, né? Então, assim, a gente diferencia valores genuínos
né, que são valores importantes, como a preservação da própria vida, a preservação da saúde, a preservação da família, a preservação do trabalho, de você ter capacidade de executar e fazer, e a preservação da comunidade. 5 valores genuínos, nutridos por princípios como justiça, juízo, julgar, né, lealdade, compaixão, perdão. Isso cabe no ambiente de trabalho também, como lealdade, verdade, honestidade. Eu cultivo esses princípios dentro de casa e no trabalho, princípios esses que pode ser colocado na empresa. Muitas vezes você vai visitar uma empresa e vai ver lá que nos princípios ou valores da empresa está lá espiritualidade, humanidade, ética, honestidade, está nos princípios. Porque a empresa sabe que se esses princípios regarem os valores que são as pessoas da empresa, a empresa valoriza a pessoa, ou deveria. RH, gestão de pessoas, deveria valorizar as pessoas, valorizar a vida, valorizar a saúde, que o SESMIT fizesse prevenção de doenças do trabalho. Então, olha só, quando eu aplico princípios sobre valores, como se os princípios fossem as gotas d'água que regasse a planta, o recurso humano, o zelo pelo material, o equipamento, o zelo pelo cliente, o cliente tem valor. Então, olha só, que princípios regando valores vai conduzir essa empresa para a execução de um propósito virtuoso, para dentro de uma virtude. Então, princípios e valores levam aos propósitos. E os propósitos, aí que é o grande problema. Se eu não tenho conhecimento de qual o propósito, eu não consigo nem elaborar os meus próprios princípios e nem saber quais são os próprios valores importantes para mim. Nossa, eu tenho que te interromper, desculpa. Interrompa. Vamos lá. Anotei aqui mentalmente algumas coisas para falar. Eu estava atendendo uma mulher que ela é esteticista muito especializada em pós-operatório. Faz aquelas massagens de drenagem linfática, pós-operatório e tal. E ela atende, Alisson, só mulheres, principalmente, de classe socioeconômica A. Mulheres que, se você olha nas redes sociais, você fala assim, elas têm sucesso, elas são felizes. E aí, Alisson, e ela atende mulheres mais ou menos de meia idade aí, que a gente vai falar, ainda mais você falou aí de expectativa de vida de 70, 80 anos, ela atende ali mulheres entre 40 e 50 anos, que é a maioria de classe A, de uma determinada cidade daqui. E aí, a gente conversando, ela falou que as mulheres se abrem totalmente lá para conversar, desabafar, falar dos maridos, falar dos filhos, falar disso. E aí a gente estava constatando lá, ela me contou que 100% das clientes dela tomam algum remédio, ou para dormir, ou para ansiedade, ou para depressão. E eu falei assim, cara, você vai na rede social, você vai pensar assim, eu queria ter a vida que essa mulher tem. Mas aí eu falei assim, nossa, fulana, não, mas me dá uma estatística. Ela, Rona, essa é a estatística. 100% ou toma remédio para dormir, ou para ansiedade, ou para depressão. E, teoricamente, tem a vida que muitas mulheres gostariam de ter. E aí nós fomos pesquisar com as clientes dela. E aí, Alisson, a maioria falou, olha o que elas falaram, que os princípios e valores que elas achavam que tinham, quando chegaram nessa fase da idade aí, que é a meia-idade, 40, 50 anos, elas perceberam que elas seguiram padrões da sociedade, que elas aprenderam a chamar aqueles padrões sociais de felicidade e que agora, nessa altura da vida, elas estavam percebendo que só compraram a casa naquele bairro porque gente do padrão dela tem que comprar casa naquele bairro. Os filhos só estudam em determinada escola porque gente do padrão delas, e que elas se perderam, Alisson. Elas não têm autenticidade, a felicidade autêntica, porque elas não se veem ali. Elas simplesmente foram seguindo padrões. E não reconhecem ali agora, naquela vida que elas têm, podendo chamar aquilo de felicidade. O que muita gente acha que elas têm sucesso, olha como é que está ligado lá em Aristóteles, no conceito que você falou.
o que muita gente chama de sucesso, elas alcançaram, mas não são felizes. Mas não é o sucesso. Olha que doideira. Você pode ter... Isso é complexo, né? Existe algo muito importante que pode ajudar essas pessoas, né? Que é o poder da psicologia, sobretudo uma psicologia bem conduzida, que é uma psicologia cognitivo-comportamental, não medicamentoso. O cognitivo-comportamental, essa pessoa pode aprender nova forma de pensar e nova forma de se comportar. Isso exige um nível de perseverança muito grande e convicção muito grande sobre os seus princípios e seus valores, porque lá fora tudo tende a corromper nossos princípios e nossos valores. Se você for muito perseverante no que é verdadeiramente correto e honesto, você corre o risco até de ser expelido da sua sociedade. Sim. Então, mas eu entendo que a gente precisa achar o equilíbrio nisso, sem se corromper. Então, você citou, por exemplo, o Rogério, que é o que a gente chama de nosso professor na terapia intensiva. Qual que é a grande beleza do Rogério na profissão dele? Porque o cara viveu num sistema de saúde que é doente, um sistema de saúde que funciona mal, um sistema de saúde que é lesivo e danifica pessoas com frequência. E ele viveu por longo prazo dentro desse sistema sem corromper suas ideologias, sem se desumanizar. Ele ainda é um cara sensível, que ainda sente dor, que ainda acolhe o doente. Eu faço essa analogia dentro do sistema de saúde porque ela cabe dentro de qualquer outra empresa, dentro de qualquer outra família e dentro de qualquer outra relação, porque ao final o que está por trás de tudo isso é a alienação. É o que a gente chama de alienação do objeto. Isso foi muito bem descrito numa cadeia evolutiva. E o autor que escreveu essa evolução da alienação é até um autor que eu não gosto e que eu não pactuo com a filosofia dele, mas nesse ponto da descrição da alienação ele acertou de forma correta, que foi Karl Marx. Karl Marx explicou os estágios da alienação e falou que o homem iria se alienar e o primeiro passo da alienação seria a alienação do objeto. Ele explica que o homem iria perder a noção do real valor dos objetos. Que eu vou pegar esse objeto aqui, eu não sei mais o valor desse objeto. Se você me falar que isso aqui custa R$5, ou que isso aqui custa R$100, ou que isso aqui custou R$150, eu não consigo mais julgar o valor desse objeto, assim como eu posso pegar um celular de R$100, de R$300, de R$1.000, de R$10.000 ou de R$20.000. Então, nós, no primeiro estágio, nós alienamos o objeto, perdemos noção do real valor do objeto, e como animais que somos, somos insaciáveis por objetos e queremos mais objetos. E aí eu passo a trabalhar para adquirir objetos e a viver para adquirir objetos. E quando eu alieno o objeto, eu subo o segundo degrau da alienação, que é alienar o meu próprio trabalho. Aquilo lá, o bem obrar e ser feliz é a mesma coisa, eu acabo de alienar o que me faz feliz, que é o meu trabalho, que é o meu desempenho, que é ajudar a sociedade. Agora eu alieno o meu trabalho e transformo o meu trabalho em mais um objeto à venda no mercado e entrego para o meu patrão ou para o meu sistema, que faz comigo o que bem quer. Agora eu alieno o meu trabalho para adquirir mais os objetos. Eu transformo o meu trabalho em um objeto à venda no mercado para adquirir objetos. E quando eu alieno o trabalho, eu subo o terceiro degrau da alienação, que é alienar o meu irmão, alienar o meu semelhante, alienar o meu colega, e começo a me relacionar com as pessoas como se eles objetos também fossem. Nossa. Então eles me são úteis ou não me são úteis, são descartáveis quanto qualquer objeto. Enquanto o Ronan me agrada, vem cá, Ronan, toma um abraço. Enquanto o Ronan não me agrada, dá licença. E aí eu me relaciono com a pessoa de forma totalmente patológica, inclusive aceitando as coisas erradas, porque é só uma relação de troca mercantil. Então não me adianta, inclusive, se a sua atitude é correta ou não, desde que ela seja saudável mercadologicamente, tá bom.
Uhum. Ela pode até ser errada, mas mercadologicamente ela tá boa. Depois a gente se afasta porque você é um objeto e eu sou um objeto para você. Então eu alienei o objeto, alienei meu trabalho e alienei o próximo. E aí eu subo o quarto degrau da alienação, que eu me alieno como ser genérico da natureza. Eu já não me entendo mais como um ser pertencente à natureza e me passo a achar dono da natureza. Então agora eu posso desmatar, poluir, degradar qualquer coisa para produzir mais objetos. E aí eu tô no ápice da alienação, agora eu já não me enxergo mais como ser humano. E é o quinto passo. Então, o que tem acontecido com muita gente é uma extrema alienação. Ela está ainda acreditando que esses objetos vai trazer-lhe felicidade. E não vai. Ela pode ter bilhões na conta. Bilhões na conta. Mas se alienada, se perder a essência do ser humano, que aí eu volto na espiritualidade, e na própria definição de Aristóteles, se compara a felicidade humana com a felicidade dos animais. Aristóteles fala que o animal é feliz quando ele atinge o ápice da sua evolução. Então, um tigre tem que aprender a caçar. O passarinho no ninho tem que ser jogado para fora do ninho e tem que aprender a voar. Se você cortar a asa do passarinho e ele não voa, ele deixou de ser passarinho. Uhum. Se você quebra a perna de uma lebre que não pode correr, a característica dela é ser rápida, ela não consegue correr. Então, se todos os animais atingem o seu ápice no seu próprio desenvolvimento, o homem atinge a sua felicidade no seu desenvolvimento humano. Então ele precisa se tornar humano. E isso, para se tornar humano, a gente precisa se desapegar um pouco do objeto. Alisson, duas coisas. Isso tem a ver lá com a definição de sucesso que eu trouxe, que é transformar o seu potencial em resultado. Então, o seu potencial humano em se transformar em ser humano, né? E eu tenho uma discussão que a gente faz lá que é o seguinte, assim, a diferença do supérfluo para o necessário. E o tanto que as pessoas estão transformando o que é supérfluo em necessário e correndo atrás de adquirir o que é supérfluo, considerando que é necessário, e abrindo mão do que realmente é necessário. Não sei se eu fui confuso. A partir do momento que você trata esse objeto, que talvez na minha casa ele não seja tão necessário, porque é um adorno, né? Que ele é um adorno, mas a partir do momento que eu abro mão, eu considero que esse adorno, porque na casa da minha vizinha tem ele, e se na minha casa não tiver, eu não vou ser feliz. Toda vez que eu chegar lá em casa e não ver que eu não tenho aquele adorno em cima da mesa da sala, eu vou considerar que eu não sou feliz. E aí eu passo a tratar o que é supérfluo como necessário, eu começo a abrir mão do que é necessário, essencial, dos meus princípios, em prol de adquirir aquilo que antes era supérfluo e eu passei a considerar necessário. Aí eu passo a ficar menos tempo com minhas filhas, porque eu acho legítimo não estar com ela para trabalhar, para poder comprar esse adorno. E aí eu começo a achar legítimo aquilo, porque aquilo que é supérfluo eu comecei a considerar necessário. E aí você está falando da alienação do trabalho. Eu tenho um exemplo aqui que eu acho que encaixa bem nisso daí. Quando a Mariana, que agora está com 5 anos e meio, estava para nascer, eu avisei todos os meus clientes. Ó, assim que a Mariana nascer, eu vou tirar 10 dias, quiçá 15, para ficar com a minha família, para curtir a minha filha, para dar apoio para a Dani. E aí eu falo apoio porque, como pai recém-nascido, a gente é mais apoio do que tudo, né? Assim, enfim, a gente não dá de mamar nem nada, né? Enfim. E aí, eu avisei. 3 dias depois que a Mariana nasceu, uma cliente minha, aí eu tô voltando lá naquele ponto que você falou de princípios e valores, a gente não se perder. 3 dias depois que a Mariana nasceu, uma cliente minha me ligou e falou assim: Ronan, eu vi aqui que você cancelou a nossa reunião dessa semana. Por quê? Eu falei: não, porque minha filha nasceu e eu faço questão de estar essa semana com a minha filha e com a Dani aqui. Aí ela virou, Alisson, e falou assim: uai, nunca vi prestador de serviço tirar folga, não. Aí eu falei assim: quê? Ronan, nós temos um contrato, no contrato tá aqui, a gente vai ter reuniões semanais e tudo. Tava contando com essa reunião, eu falei: olha, a gente tem um contrato, mas eu te avisei que assim que minha filha nascesse, eu ia ficar com ela.
E se essa reunião dessa semana você considerar que vale mais do que o seu consultor valorizar, passar a primeira semana com a filha recém-nascida, não preocupa não que eu não sou mais seu consultor. Sabe por quê, Alisson? Eu quero ter clientes que estejam alinhados com meus valores e princípios. Eu quero ter clientes que quando eu desmarcar uma reunião porque minha filha está doente, vai mais me admirar por isso, não que eu esteja fazendo isso para eles me admirar, mas vai mais me valorizar por isso do que me cobrar por causa daquela reunião. E aí, eu costumo dizer, filosoficamente, lindo, que um cachorro cheira o outro, né? Que eu quero que eu atraia clientes que tenham valores como o meu. Eu costumo dizer que não tem nenhum CNPJ que vale uma família. Eu e a Dani, a gente tem um documento que chama Acordo de Cotista, no qual está lá descrito que quando a gente perceber que o fato da gente ser sócio na empresa está atrapalhando o nosso relacionamento como marido e mulher, a gente abre mão da empresa, mas não abre mão da família. Porque a empresa eu consigo montar uma amanhã, ou ir trabalhar em alguma manhã. Mas família é muito mais difícil de reconstruir. Então a gente tem que ter nossos princípios e valores muito bem definidos, porque senão a gente vive alienado, igual você falou. Senão daqui a pouco eu tô achando que a Dani só serve enquanto sócia, como mãe, como esposa, ela perde o valor. Enfim, e por aí vai, né? Alisson, o tema: gestão da ignorância e a fórmula do sucesso. Então, a fórmula do sucesso seria o quê, Alisson? O sucesso pra gente, né? A fórmula do sucesso, a fórmula ela é um pouquinho complexa, né, Ronan? Então, assim, Quer que ponha aquela imagem aqui? Pode ser. Põe aquela imagem ali, Luquinha, fazendo favor. A fórmula do sucesso, ela nasceu de uma brincadeira matemática, mas à medida que eu fui montando essa brincadeira matemática, foi aumentando a minha convicção. Não, a outra, Luquinha, fazendo favor. Então, próxima. Nessa fórmula, eu fiz um longo estudo, começando por... Aí. Essa fórmula, né? O sucesso aqui, ela envolve, né? Desde eu pensando o sucesso como a felicidade, o sucesso no empreendimento, o sucesso na manutenção da família, o sucesso no trabalho, o sucesso como cidadão, na prática da cidadania, no bem-obrar e na entrega de valor à sociedade, né? Então, a gente pode definir todos esses pontos de vista. Eu acredito que é uma fórmula aplicável na nossa vida pessoal, nossa vida familiar, é aplicável nas empresas, se elas entenderem aqui o propósito, desenhar o propósito de uma empresa, assim como eu preciso desenhar o meu propósito, eu, Lidiane, Miguel e Lara, juntos dentro de casa. Então, pensando em família, nós temos valores e princípios a cultivar ali, e esses valores tendem a nos levar para perto dos propósitos. E esses propósitos, eles precisam de conhecimento, porque o conhecimento é necessário. Se eu pensar numa empresa que desenhou seus propósitos, mas essa empresa ela não usa o conhecimento para mapear processos, fazer os seus mapas de processos, fazer os seus mapas de risco, criar um sistema de medição de resultados com os indicadores, que lhe permite ter um sistema de medição, tanto operacional quanto econômico-financeiro. Sem essa medição, ela não tem o conhecimento dos resultados que estão sendo gerados, e essa ausência de conhecimento nem lhe permite saber se eles estão no rumo certo do propósito, na estrada certa. Eles podem estar se distanciando porque não tem uma análise crítica. Então, eu posso fazer isso dentro de casa. Eu tenho um conflito com o meu filho. Parece que isso aqui está nos distanciando dos propósitos. Vamos estudar esse conflito? Vamos ler sobre isso? Vamos buscar informação? Então, posso aplicar esse raciocínio. Aristóteles define o conhecimento, aí voltando na gênese desse pensamento. Em Aristóteles, ele define o conhecimento como algo teleológico. O que significa teleológico? É que automaticamente o conhecimento está atrelado a um propósito. De tal maneira que se o conhecimento não executa o propósito, ele não tem valor. Exemplo, o médico que fuma. Ele não deveria fumar porque ele tem um conhecimento e sabe da enfermidade. O policial que rouba. O professor que corrompe o aluno.
o deputado que se corrompe. Todo o conhecimento nessas situações se tornou lixo, porque não satisfez o propósito. Então, o conhecimento é algo teleológico no seguinte sentido que ele tem que estar atrelado ao seu propósito. Quando o conhecimento se distancia do propósito, ele perde valor. Então, a fórmula do sucesso é isso. Princípios e valores, produzindo propósitos, eu levando os propósitos para dentro de conhecimentos que sustenta e junto propósitos e conhecimentos diminui os vícios. E aqui eu estou fazendo a gestão da ignorância. Estou fazendo um raciocínio de baixo para cima. E quando eu diminuo a ignorância, é a ignorância que corrói os nossos esforços e que corrói a nossa inteligência. Por isso, muitas pessoas inteligentes e até esforçadas, ao final da vida se dão mal. Porque apesar de esforçadas e inteligentes, foram seduzidas pelo álcool, ou foram seduzidos pela cocaína, ou foram seduzidos pela corrupção, ou foram pela luxúria, pela inveja, pela avareza, pelo auto-engano, pela ira, pela raiva, né? Os 7 pecados capitais, gula, preguiça, ira, raiva. Então, ou seja, fazendo uma análise de baixo para cima ou de cima para baixo. Sucesso é igual a esforço e inteligência. Ninguém tem dúvida que esforço e inteligência é necessário. Muito mais o esforço. É muito comum a gente ver pessoas extremamente esforçadas a ponto de superar uma dificuldade intelectual. Mas a ignorância está ali para corroer esses esforços, essa inteligência, e por isso que quando eu avalio de cima para baixo a fórmula, eu tenho que ir ali no denominador pegar aquela ignorância e tentar eliminar aquela ignorância, fazer a gestão da ignorância. E aí, eu olhando agora, eu faço a gestão da ignorância, combatendo vícios, aumentando conhecimento e propósitos para reduzir os vícios, que depende também de consciência. Quanto mais eu aumento a consciência, menos atitudes inconscientes, isso vai fortalecer. Então, sim, matematicamente é uma brincadeira que no livro eu vou transformando cada item desse da fórmula, eu vou transformando em um capítulo daí para frente. Tá. Então, no livro, o que é? Nós vamos ter um primeiro capítulo que define o sucesso, conforme a visão médica, conforme a visão aristotélica, conforme a espiritualidade baseada em Jesus e na Bíblia. No segundo capítulo, nós vamos falar de esforço, que fala da volição, uma teoria tanto da volição quanto do esforço, baseado num teólogo chamado Charles Fine, de um livro chamado Teologia Sistemática. A gente vai falar da inteligência nas suas múltiplas facetas, inteligência intelectual, emocional, inteligência social e espiritual. E aí a gente vai gerenciar a ignorância, criticando sobretudo os vícios, onde os vícios, usando Freud, ele define a educação. Ele dá uma definição muito interessante de educação que eu trago para dentro desse livro, definindo a educação como a capacidade de superar o princípio do prazer. Nós somos seduzidos pelo prazer. Sociedade da dopamina, né? Nós somos seduzidos pelo prazer. E nós somos levados à teoria do menor esforço. O prazer me seduz e falar sim por prazer exige menos esforço. Falar não por prazer exige grande esforço. E como a gente já tem uma tendência natural ao menor esforço, ao caminho mais fácil, eu digo sim ao prazer. Por isso os objetos nos seduz tanto, que dizer sim é mais fácil que dizer não. Dizer não para picanha, dizer não para cerveja, dizer não para preguiça e sair para calçar um tênis e fazer uma caminhada, eu tenho que superar... Então Freud, a melhor definição de educação que eu conheço é de Freud, que ele fala que a verdadeira educação é a superação do princípio do prazer. Quando eu supero o princípio do prazer e não vivo mais pelo prazer, mas pelo pensamento, pelo propósito, pela capacidade de julgamento, pelo discernimento, eu estou verdadeiramente educado. Então eu vou usando esses vários conceitos, fiz toda uma miscelânea, pincelando os pontos principais de vários filósofos e teóricos, trazendo para dentro de uma fórmula matemática, usando o raciocínio de fração, trabalhando o numerador e o denominador, e formando uma convicção de que é uma fórmula aplicável na nossa vida individual, numa vida empresarial ou numa vida coletiva em sociedade. Só perguntar para minha audiência aqui, vocês estão preparados para a gente ficar mais umas 2 horas aqui? Porque esse aqui vai ser lindo, esse negócio aqui. Alisson. Podemos voltar depois e fazer um capítulo por vez também. Beleza, já está convidadíssimo já. Alisson, isso trazendo aqui agora
para o que eu vejo dentro lá com os donos e donas de empresa. É aquela história, Alisson, de o seguinte, você está disposto a abrir mão do que você quer no momento em prol daquilo que você quer para a vida, para o futuro. E muitos donos e donas de empresa não alcançam o tal do sucesso porque não está disposto a deixar de viajar 1 janeiro de férias, porque aí entra nas redes sociais, fica vendo que os colegas, os donos de outras empresas estão viajando e não está disposto a abrir mão de uma viagem, de umas férias, em prol daquilo que quer para o futuro, para a empresa e para a vida pessoal dele. Então, é abrir mão daquilo que você quer agora em prol daquilo que você quer no futuro. E aí tem um raciocínio muito lógico disso, que é assim, a maioria dos prazeres disso aí que você está falando, eles envolvem pouco esforço, prazer imediato, mas consequência a longo prazo ruim. Exatamente. E o contrário também é verdade. Em prol de uma consequência a longo prazo positiva, você tem que esforçar agora, abrir mão de prazeres momentâneos em prol de uma vida que eu quero aos 100 anos. Exatamente. Então as pessoas, a gente vive a sociedade do imediatismo. A síndrome dos 2 Vzinho. O que é a síndrome dos 2 Vzinho? É lá naquele aplicativo de mensagem WhatsApp. Se eu te mando um WhatsApp, tem 2 Vzinho, e você ainda deixou lá ficar azulzinho, assim, poxa, já tem 5 minutos que o Alisson viu minha mensagem e não me respondeu ainda. É um tal, Alisson, do eu mereço, que avacalha tanto a educação financeira da pessoa, que é assim, é uma compensação, sabe, Alisson? Aí entra lá naqueles vícios. Trabalhei a semana inteira. Poxa, eu mereço comer uma comida japonesa hoje. Eu mereço uma bolsa nova. Eu mereço isso, eu mereço aquilo. Então, esse conceito de educação que você falou aí, cara, eu vou levar... É a superação do princípio do prazer. Cara, é um tal do eu mereço que te quebra lá na frente. É. Aí eu fico defendendo a ideia, Alisson, do que eu mereço mesmo. O que eu mereço mesmo, o que eu mais busco, Alisson, é colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir em paz, com a minha consciência tranquila de que eu dei o meu melhor, de que eu não tô devendo ninguém, não tenho boleto nenhum atrasado, porque as pessoas entram naquele negócio do prazer, vai gerando boleto, e perdem o que é essencial, que é noite de sono tranquila, fica irritado com a esposa, com o marido, com os filhos, e aí vai perdendo um tanto de outra coisa por causa dos prazeres imediatos. Ô, Ronan, esse conceito que você trabalha, ele é muito importante. A gente sabe que ele é difícil, a gente encontrar o meio termo, né? Encontrar o equilíbrio diante de todas essas coisas é muito difícil. Mas o nosso trabalho como médico e educador, desejoso de ver saúde e qualidade de vida para o pessoal que a gente atende mesmo, a gente precisa fazer essas provocações teóricas, acreditando que mesmo que ela não penetre na mente de 100% dos nossos ouvintes, quando ela penetra na mente de 1 ou 2 e salva 1 ou 2 vidas, isso já tem um valor enorme e esse conhecimento ele verdadeiramente salva, porque o que a gente atende no pronto-socorro hoje é um número enorme de pessoas buscando hospital e remédio. E o problema não é físico, é realmente na forma de pensar. O sofrimento psíquico e emocional que a gente chama de somatização. O paciente realmente ele faz um sintoma físico como dor no peito, dificuldade respiratória, sudorese profusa, paralisação de um lado do corpo, que ele acha que ele está tendo um infarto ou um derrame. Isso é uma somatização, é o corpo manifestando um estresse absurdo. E esse estresse absurdo muitas vezes está relacionado porque essa pessoa não conseguiu encontrar o equilíbrio em certos pontos, e pontos muitas vezes relacionados ao consumo.
na sua incapacidade de julgar o tamanho de suas próprias pernas. E ela começa a se comparar com outras pessoas que têm uma perna maior. Cada um tem direito ou deve consumir os seus recursos de acordo com a sua vontade e que trabalhe e que construa de acordo com a sua vontade. Mas o alerta fica aqui de que cada um tem uma perna do tamanho diferente do outro. Então, por exemplo, o doutor Alisson não tem condição de acompanhar certos amigos dele em determinados padrões de consumo e que se eu tentar acompanhar, eu vou destruir a minha e minha família. Então, ou eu tenho uma personalidade de falar assim, ó, até aqui cabe no meu bolso, até aqui não cabe no meu bolso. Isso serve pro Alisson, serve pro Ronan, serve pro cara que tem um jatinho na garagem, um helicóptero na garagem, porque sempre tem um maior. Sempre tem um iate maior, né? Sempre tem um maior. E, por outro lado, a gente realmente encontra pessoas numa cidadezinha pequena, numa zona rural, com recurso limitado, mas com arroz e feijão na mesa e trabalhando, saindo 5 horas da manhã para trabalhar, voltando 5 horas da tarde e gozando de uma felicidade que você pode olhar para essa pessoa numa vida rural e humilde assim, cara, que vida bacana. O cara deita e dorme, o cara não tem dor de cabeça, o cara não tem estresse, as contas estão pagas no mercado, ele é um senhor respeitado na comunidade. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Então, assim, o alerta que fica aqui, para a gente tentar evitar a doença física e sofrimento psíquico, é a gente criar o desafio e ter a personalidade forte o suficiente para bater o martelo no tamanho da nossa perna. Eu posso dar esse passo aqui, esse eu não posso, aqui eu devo, aqui eu estou sendo seduzido pelo prazer, eu não poderia, eu deveria falar não. É o não que liberta que a gente fala, né? Quanto mais sim a gente dá para todas as propostas, maior a chance de eu me tornar cativo e de eu cair escravizado ou preso em determinada situação. Inclusive, Alisson, rapidinho, tem uma frase que diz o seguinte: talvez eu não conheça a fórmula do sucesso, mas a fórmula do insucesso é eu tentar agradar todo mundo. Exatamente. Se eu não conseguir falar não, né? Assim, eu preciso, não, isso eu não posso, isso eu não posso, isso eu não posso. Não, agora eu posso. Não, agora eu posso. Não, tem que... Diferente na educação da criança, né? A gente falar não demais para criança, a gente pode jogar a criança pro fundo do, né? Então tem que achar o meio termo no sim e no não também. Alisson, deixa eu te falar 2 coisas aí que tem a ver com o que você falou aí. Se a gente impactar um ouvinte e tudo, tem uma colocação que eu acho fenomenal, assim, que qualquer ser humano, ele é capaz de contar quantas sementes tem dentro de uma fruta. Pode ser uma melancia, pode ser um mamão. Se eu me dedicar, eu consigo contar quantas sementes tem numa melancia. Mas a gente nunca sabe quantas frutas tem dentro de uma semente. Então, cara, isso aí que você falou tem tudo a ver com o que eu acredito. Se alguém, uma pessoa, ouvir esse podcast e falar assim, tô impactado, a partir de amanhã eu vou evitar vícios, vou evitar isso e tal. Já valeu. Já valeu. E aí, olha como é que o conhecimento transforma. Recentemente eu tive acesso a esse gráfico aí e ele se aplica muito aos empreendedores, pessoas que querem empreender. O primeiro passo é o cara chegar lá e fala assim, tive uma ideia fenomenal de negócio, Ronan. Aí, geralmente, ele está no estágio do otimista desinformado. Ele está otimista, mas ele está num estado de ignorância sobre aquele tema que provavelmente é justamente por ele ser ignorante que ele está otimista. Aí ele chega lá, como a gente já atendeu mais de 1.500 empresas e tudo, fala assim, cara, não é bem assim que você está pensando. Deixa eu te mostrar uma pesquisa aqui, deixa eu te mostrar o que os meus clientes falam. Aí a próxima etapa é o informado pessimista. Olha só, ele saiu de... De um extremo para o outro. Ele saiu de otimista desinformado para informado pessimista. Ele falou assim, nossa, mas que merda é essa de ideia que eu tive, que não sei o quê. Aí o meu papel é outro. Eu falei, calma, essa foi sua ideia inicial, mas ela não é de toda ruim, não. Deixa eu pegar essa mesma experiência que eu trouxe para te informar e que te deixou nesse estado, para eu te levar para uma outra etapa, para um outro nível. Deixa eu te falar, te mostrar também o caminho que as pessoas têm seguido a partir dessa ideia. Só que aí ele passa pro vale do desespero. Ele fala assim, putz, tá bom, Ronan,
Agora eu tenho essa informação, eu sei que tem um caminho, mas eu não tinha noção do tamanho do esforço que eu ia ter que fazer, porque hoje em dia vende-se muito na internet a ideia do sucesso fácil, instantâneo, ganhe milhões fazendo dancinha na internet. Aí tem um caso do cara do e-book, que vendeu um e-book de R$20 e ficou milionário. Aí as pessoas se encantam por aquilo e acham que é simples. Aí eles passam por essas etapas. Não estão todas aqui assim não, mas eu gostei bem desse gráfico. Ele vai do otimista desinformado pro informado pessimista, depois pro vale do desespero, porque ele começou a descobrir que tem jeito, mas vai exigir um esforço muito maior do que ele esperava, para depois ele passar pro informado otimista e falar assim, opa, tô conseguindo, venci meus primeiros vícios aqui, tô sendo dedicado, aquilo que você falou do esforço, mais inteligência, eu tô vendo que se eu esforçar mais eu vou conseguir, então ele passa do informado para o otimista, para então ele alcançar o objetivo dele. E uma linha que me faz lembrar do ciclo de tristeza e alegria, tristeza e alegria, tristeza e alegria, porque a nossa vida é assim. São ciclos de tristeza e alegria. Nós vamos ter meses de alegria se está tudo caminhando bem, depois vai vir alguma coisa ruim que vai nos abater e nos deixar triste, talvez por dias ou meses, ou até por anos, dependendo da gravidade. Então a vida humana vai passar por períodos de tristeza e alegria, tristeza e alegria. Mas seja em momentos de tristeza e alegria, tristeza e alegria, qual a atitude que eu vou tomar? Atitudes felizes ou infelizes? O empreendedor, ele vai passar por momentos de tristeza e alegria, vai querer vender a empresa, vai querer entregar ela de mão beijada, vai desistir, vai jogar tudo, vai se trancar no quarto e não vai ter mais vontade de sair para trabalhar e pisar na fábrica mais. Então, tristeza e alegria, nós temos que nos reconhecer. Eu conhece-te a ti mesmo, eu tenho que Cara, eu tô triste. Se eu estou triste essa semana, 2 semanas de tristeza, tem alta probabilidade da tristeza me levar a atitudes infelizes. Então, quando eu me conheço, cara, eu tô pensando mal, eu vou calçar um tênis, vou dar uma corrida, eu vou ligar para um irmão e vou bater um papo com um irmão, vou chamar um colega para sair, e aí eu vou sentar e colocar o joelho no chão e falar com Deus. Eu estou reconhecendo a minha tristeza, que não necessariamente eu tenho que me julgar infeliz. De novo, eu volto nesse conceito, porque não conseguir identificar a tristeza e aceitar a tristeza é um problema que está levando muita gente à medicalização. Medicamento. Passar por períodos de tristeza é normal. Todos nós, eu tenho que aceitar a tristeza. Logicamente, quando a tristeza está muito prolongada, isso virou patológico da depressão, o remédio pode ajudar, procure um psiquiatra, um psicólogo. Mas eu não posso mais transformar qualquer tristeza, chamar isso de depressão. O que está acontecendo hoje é que todo mundo que está triste está chamando a tristeza de depressão. É o caso que eu falo do luto, por exemplo. O luto. Aí, falamos junto. Perdemos um ente querido, isso normal, vai nos trazer tristeza, né? Essa tristeza vai durar para alguns meses, outros alguns dias, outros alguns anos, mas esse luto pode ser superado. Ou não, para outros esse luto pode evoluir para depressão e tratamento medicamentoso pode ser necessário. Ou talvez não. Talvez o tratamento de depressão vai ser calçar o tênis e sair para caminhada, ir para natação, fazer atividade física. Convívio social. Mas nesse ciclo, se eu não me enxergo como uma pessoa que tem o direito de ter momentos de tristeza e o direito de momentos de alegria. E, inclusive, nos momentos de alegria, eu tenho que me policiar para não tomar atitudes infelizes. Diante da tristeza, citei 2 caras que se tornaram cadeirantes. Mas podemos citar 2 caras que foram chamados no escritório do chefe e receberam um aumento de salário de 50% agora. Ou ganharam na Mega Sena. Ganharam na Mega Sena. Concorda que é uma alegria extrema para os 2? Os 2, um voltou para casa para comemorar com a família. O outro parou no primeiro boteco e encheu a cara. E pegou o carro para ir para casa. Pegou o carro para dirigir e bateu no poste. É o primeiro cadeirante que está cadeirante. Diante de uma alegria extrema, que é um aumento de salário, um prêmio da Mega Sena, ele se embriagou e bateu num poste ao sair de carro. Então ele pegou uma alegria e transformou ela numa atitude infeliz. Então, se a gente, ao longo da nossa vida, em cada atitude, em cada caminhada, no relacionamento, no trabalho, na busca e na perseverança dos princípios e valores que acreditarmos, se a gente perseverar tomando as atitudes que são felizes,
executando o que a gente chama de saudável interdependência e inteligência que liberta, porque ao final nós temos que produzir liberdade para nós. Né? Eu preciso colaborar com a liberdade do Ronan. E eu preciso contar com o Ronan. Como que é essa liberdade? A liberdade do nosso país. Vamos ver o que aconteceu na Venezuela agora. Tem liberdade lá? Não tem liberdade. Né? O ciclo de amor, justiça e interdependência que produz inteligência e liberdade foi substituído pela ignorância, que produz tolice, que produz corrupção, que produz escravidão. Então, a antítese dos bons princípios, amor, justiça, juízo, equidade, beneficência, não maleficência, produz interdependência, que é naturalmente inteligente e que liberta. No outro lado, eu tenho princípios da tolice, da iniquidade, da injustiça, da mentira, da falsidade, da corrupção, que produz o círculo da escravidão. A ignorância produzindo escravidão. Produz egoísmo, produz escravidão. E aí a gente às vezes está preso nesse próprio egoísmo nosso. Nós estamos lá pegando todo o nosso recurso, orgulho e egoísmo, querendo mais material, a gente não consegue se libertar disso. Cara, tem uma frase que talvez eu não vou lembrar dela assim certinha exatamente, mas ela diz o seguinte: a pessoa que é feliz não quer dizer que acontece só coisa boa na vida dela, mas ela consegue extrair coisas boas daquilo que acontece na vida dela. E aí, o Chico Xavier, um grande, notável brasileiro e tudo, ele tinha uma frase pregada na cabeceira da cama dele, que dizia o seguinte: a frase na cabeceira da cama do Chico Xavier: tudo passa. E aí, ele falando, tem a ver com isso aí que você acabou de falar, ele falando que quando ele estava em momentos de grande tristeza, ele lia a frase: tudo passa. Mas também ele tinha um cuidado de quando ele estivesse num momento de extrema felicidade, ele também lia aquela frase: tudo passa. E o que ele tinha que trabalhar? Agora sou eu raciocinando, refletindo sobre a frase tudo passa. Se eu estou no momento de grande tristeza, eu sei que vai passar. Cabe a mim ter atitudes positivas para que aquele momento de tristeza passe o mais rápido possível. Mas quando eu estiver num momento de grande felicidade, eu leio a frase que tudo passa e cabe a mim ter atitudes positivas para fazer aquele momento se prolongar o máximo possível. Entendeu? E aí, o Mário Sérgio Cortella, ele diz que a gente está aprendendo a chamar momentos de prazeres de felicidade. A gente está aprendendo a chamar momentos de prazer de felicidade. E prazeres são efêmeros. Eles passam muito são rápido. Alegrias da boa comida, alegria do vinho, alegria do sexo, alegria de um recurso a mais. Tudo isso são alegrias, de um prazer momento de preguiça saudável mesmo, que seja de um bem-vindo. domingo deitado na cama sem fazer nada. Não tem erro e nem pecado nenhum no prazer. Não tem pecado nenhum. Agora, o prazer na justa medida. Quem define muito bem isso é Aristóteles no livro chamado Ética Nicômaco, né? É um livro brilhante, é um livro que eu sou apaixonado com ele, recomendo a leitura, chama Ética a Nicômaco, porque o pai de Aristóteles chamava Nicômaco. E quando ele escreve o livro Ética a Nicômaco, ele está homenageando o pai dele como a ética que aprendi com meu pai. Então é o livro que chama Ética Nicômaco. E Aristóteles no livro Ética Nicômaco, ele traça uma linha reta para várias coisas úteis da vida cotidiana, e para essas coisas úteis ele define os extremos, e os extremos ele chama de vício, e o meio termo dessa linha ele chama de virtude. Por exemplo, ele pega o prazer, ele elogia o prazer, e ele fala: e diante do prazer, o que a gente tem? A gente tem a linha do prazer, que num extremo nós temos o intemperante. O intemperante é aquele que diante do prazer nunca se sacia e sempre quer mais e mais e mais. Do outro lado do prazer tem o insensível, aquele que nunca sente prazer em nada e que está sempre a reclamar de tudo e tudo está ruim.
Nossa. Então ele pega o prazer e define o intemperante e define o insensível. E no meio termo ele tem o temperante, que é aquele cara que sabe usufruir do prazer na justa medida. Qualquer dos prazeres da vida humana que são bons e até agrada a Deus ao ser usado de forma temperante. Ele pega a linha reta do uso do dinheiro e ele fala no uso correto do dinheiro. Aristóteles coloca, você pode usar o dinheiro de 3 maneiras. Na linha reta, um extremo é a prodigalidade. A prodigalidade ele define como gastar antes de ganhar. Filho pródigo. Ou gastar, primeiro, né? Uhum. Ele usa exatamente a palavra prodigalidade. Primeiro, porque eu gasto antes de ganhar. Gasto no cartão de crédito. Tem demais isso. Gasto no cartão de crédito. Então ele pega a prodigalidade e no outro extremo, que é um outro vício doentio, é a avareza. Aquele que sente dor quando gasta. Que ao gastar, não sente prazer no gasto. Então ele quer sempre guardar mais do que deveria, é o avarento. E o pródigo é aquele que gasta tudo, ou gasta antes, ou gasta primeiro. E no meio termo desses dois está a liberalidade. Que ele define a liberalidade no uso do dinheiro é guardar na justa medida e usar na justa medida, inclusive usar em benefício do próximo e não só a ti mesmo. Em benefício dos seus semelhantes também. Então ele pega o uso do dinheiro, ele pega, por exemplo, o medo, que é um sentimento humano natural. Todos nós sentimos medo e não há nada errado em ter medo. A pergunta é, diante do medo, eu também tenho uma linha comportamental. Uhum. Diante do medo, eu posso agir com covardia e me acovardar e me paralisar, ou eu posso agir de forma temerária, desprezar o medo, desprezar os riscos, desprezar os perigos e me expor excessivamente. Uhum. Esse é o temerário. Atitudes temerárias não são boas, é um vício, assim como a covardia é um vício. Então, diante do medo, qual que é a virtude? É a coragem. A coragem. Encarar o medo com a justa medida, sem o risco da temerariedade e sem o risco da covardia. Então, Aristóteles vai definindo muita coisa nesse livro que a gente começa a ler isso e começa a buscar esse conhecimento teleológico na preservação da nossa vida e da nossa família, na educação dos nossos filhos e na empresa, na educação da nossa empresa, Sim. dos nossos colegas de trabalho. Eu posso construir uma empresa saudável com um recurso humano intelectualmente alinhado a uns propósitos de entrega de valor à sociedade, entrega de valor à comunidade. Então, nós, educadores, seja você educador como dono de empresa, porque o dono de empresa ele tem que ser um educador. Um líder ele sempre tem é que ser educador, um líder, querendo ele tem ou que não. ser um educador. Então, nós temos que pegar isso e levar isso para a sociedade. Alisson, eu atendo lá, às vezes, 2 tipos de empresários. Agora falando de medo e de coragem. Aquele que quer empreender ou quer expandir, mas está paralisado pelo medo. E aí eu tenho que dar um empurrãozinho com ele, trazendo análises de mercado. Aquela ajudando. primeira curva, o cara era tava com muita coragem, ele era Muita temerário ali. É. Tava temerário. Não, sua ideia não é tão boa. Mas em compensação também, às vezes chega lá para mim, aquele empresário que ama correr riscos, assim, e que de vez em quando eu vou ter que dar uma freada nele. Fala assim, calma, estamos dando um passo maior que a perna, tô empolgado também e tudo, mas vamos fazer tomar gestão cuidado de risco, aqui, né? vamos fazer uma gestão de risco, né? E tudo. Alisson, a gente já tá chegando ao final aqui do nosso episódio, tá? Já tá convidadíssimo para voltar, mas nós vamos prolongar aqui um pouquinho ainda a reta final aqui do nosso episódio. Sabe o que eu tenho percebido também, Alisson? Que além das pessoas chamarem de felicidade momentos de prazer e de alegria, as pessoas estão perdendo a capacidade de celebrar conquistas, menores que sejam. E a gente começa a celebrar conquistas menores, eu vou trazer para a sua área, quando a gente perde. Vou dar um exemplo disso.
Recentemente eu fiz uma cirurgia para tirar as 2 safenas. Eu tava com as 2 safenas estouradas, são veias da perna, e eu fiz a cirurgia para tirar as 2 safenas. Por orientação médica, evitei nos 2 primeiros dias tomar banho em pé e tudo, tava com a perna toda enfaixada e tal. E aí quem já passou por uma cirurgia já deve ter passado por essa experiência também, que é deliciosa, quando tira as faixas e você pode tomar aquele banho completo. Como que aquele banho é revigorante, né? E como que você agradece a capacidade de você estar tomando um banho sem precisar da ajuda de ninguém, em pé, se limpando, e como que a evolução do pós-cirúrgico aumenta e muito depois desse banho. Mas por que a gente não agradece todo dia por ter oportunidade de tomar esse banho, né, Alisson? Por que a gente precisa passar por essa experiência? Aí só um minutinho. Por que a gente precisa passar por essa experiência de não dar conta de tomar banho sozinho para valorizar o próximo banho que você toma sozinho? E aí a gente tá perdendo o poder da gratidão também. Ser grato pelas conquistas. E aí tá disposto a aprender com Aristóteles, sim, mas tá aberto para aprender, porque o conhecimento vem até muitas vezes de onde você menos espera. Uma vez, Alisson, eu estava indo para uma feijoada num sábado à tarde, num sítio lindo de um amigo meu. Tava ali curtindo, tava indo com família, minhas 2 filhas comigo, minha esposa. E como o sítio é em Jaguaraçu, eu parei para abastecer num sábado à tarde, num posto lá perto de casa, para garantir que eu ia ter gasolina de ida e volta até Jaguaraçu. E aí eu parei e o frentista, lá num sábado à tarde, trabalhando, chegou numa alegria contagiante. Falou assim, e aí, primo? Nem sou primo dele, mas é o jeito dele falar. E aí, primo, como é que você tá? E eu quero deixar essa reflexão para você aqui. Talvez você não saiba exatamente onde você quer chegar. Mas você tem que aprender a olhar para trás e ver. Você trocaria a vida que você tem hoje pela vida que você tinha 5 anos atrás? Se provavelmente você não trocaria, é porque você evoluiu muito. E de onde que veio essa reflexão? Veio do frentista do posto. Que aí eu perguntei também, já entrei na dele e falei assim, e aí, primo, e você, como é que tá? Ô, primo, eu tô bem demais, irmão. Na hora que eu olho para 5 anos atrás e olho como que eu tô hoje, eu só tenho a agradecer. Então a reflexão que eu quero deixar para você é o seguinte, talvez você não tenha uma visão de futuro de curto prazo que a gente falou aqui, talvez você não saiba exatamente o que você quer no seu futuro. Mas olha para trás, como era a sua vida 5 anos atrás e como é que você tá hoje? Muito provavelmente você tenha muito mais motivo para agradecer do que a lamentar. E as pessoas hoje deixam de ser felizes porque não valorizam a conquista e ficam tristes pelo que falta. Ao invés de ser feliz pelo que tem, ficam tristes pelo que falta. É isso. Ô, Ronan, assim, eu tive uma experiência na minha vida que eu tento passar para as pessoas, mas por mais que você tente passar, às vezes você não é efetivo, né? Então, assim, eu fico provocando o ouvinte, provocando o leitor. Minhas palestras são muito provocativas quando eu vou nas empresas, porque é uma provocação intencional. A medicina, ela me trouxe... Eu comparo para mim, a medicina para mim, com aquela imagem do jogador de futebol bem-sucedido que pega a bola e beija a bola e agradece a bola. Você já viu isso? Já, demais. Então, o meu agradecimento para a medicina é porque ela me trouxe um conhecimento da forma de ver a vida que é, assim, incomparável ao benefício econômico-financeiro que a medicina me trouxe. Uhum. A medicina me trouxe benefício econômico-financeiro que me permite cuidar da minha família. Ponto final, e isso é importante. Porém, o maior benefício que ela trouxe para minha vida é que ela salvou a minha alma como ser humano, no sentido de, na UTI, eu percebo que como é valioso você poder levantar aqui agora no filtro e buscar uma água e beber uma água. Beber uma água, colocar uma água gelada na boca. A maior queixa de um paciente dentro da UTI é sede.
é falta de água, porque ele não pode beber água toda hora, tem limite. E muitas vezes o trabalho também está sobrecarregado e a enfermagem não consegue levar água na boca do paciente toda hora, na hora que ele quer. Nossa. De vez em quando no plantão eu pego um copinho de água e vou lá na boca do paciente e dou 2 gotinhas de água na boca dele só para ele bochechar a água e engolir, porque eu sei que ele tá morrendo de sede. E isso traz para mim assim, cara, poder ir ali no filtro, abrir, pegar aquela água e beber um copo d'água, isso é maravilhoso. Isso é um presente formidável. Então se a gente não valorizar, quando você vê um cara quebrar o fêmur, quando você vê um cara não poder mais buscar a própria água, quando você vê um cara não poder mais ir no banheiro fazer xixi, ter que ficar na cama usando sonda, quando ele não consegue mais usar o vaso e precisa ficar de fralda, e tudo isso por doenças evitáveis, então a gente fala assim, a gente tem que ter a gratidão, eu chamo isso de a precedência da gratidão. Quarto livro que eu tô escrevendo aqui é um livro de poesia. Ele chama, eu devo acabar ele dentro de mais 6 meses, ele chama Educação, Cidadania e Perseverança. E dentro desse livro de poesia, eu falo, Educação, Cidadania e Perseverança, Poetizando a Verdade. Dentro desse livro, uma das poesias chama A Precedência da Gratidão. Porque eu coloco nessa poesia que a gratidão precede a felicidade. Aí, tá vendo? A educação precede a felicidade. Sou feliz e agradeço? Lembra dessa música? Sou feliz e agradeço? Não. Agradeço e por isso sou feliz. Porque se eu não tiver gratidão, não vou ser feliz. Vou estar sempre a murmurar, sempre a reclamar, sempre, né? Então, assim, eu queria ler um parágrafo desse livro, do Saúde, que é o parágrafo final. Eu sei que a gente está chegando no final. Já passamos, não preocupa não, vamos embora. Mas se você quiser prolongar um pouco mais, vamos lá. Esse aqui por favor. É o último parágrafo do livro que eu coloco assim. Por fim, imagine um carro e várias estradas. Esse carro é você. E as estradas são os conhecimentos. O destino final é o seu propósito de vida, desenvolvimento e liberdade. Existem muitas estradas para levá-lo a este lugar, mas a rota do conhecimento relevante e ético é clara e constitui o mais saudável e seguro meio. Nesse caminho, há leis e sinalizações sábias, naturalmente confeccionadas. Você é inteligente e potencialmente capacitado para reconhecer a verdade e fazer as escolhas coerentes. Sua volição é forte o suficiente para levá-lo ao destino final. Combustível, esforço, se buscar, não lhe faltará. Pois o sábio criador é fonte de inspiração inesgotável. E, pela experiência dos grandes homens que ao destino chegaram, mapas foram registrados nos livros da vida. Para facilitar ainda mais, você tem um GPS, a sua consciência, que lhe diz: entre à direita, na Rua do Juízo, vire à esquerda, na Avenida da Justiça, afaste-se do mal e vá até a Praça da Equidade. Entre na estreita Rua da Verdade e suba até o Monte da Honestidade. Vá com fé e amor ao próximo. Auxilie os que estão ao seu lado. Mas não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Siga reto. Persevere nas boas veredas. Não pegue atalhos e não encurte o caminho. Se o pararem, use o discernimento da alma e faça do seu sim, sim, e do seu não, não. Portanto, assim, você chegará ao sucesso, ao cume, às planícies verdejantes. E, agora, integrado em sua divina natureza, você é verdadeiramente humano, interdependente, inteligente e livre. Humano e divino, preparado para a vida e para a morte. Nossa! Essa reflexão aqui, Ronan, é o encerramento do livro A Gestão da Ignorância, onde o conhecimento relevante não é volume de conhecimento. É a capacidade de transformar o pouco conhecimento em atitudes felizes. Por isso encontramos indígenas no meio da floresta amazônica com pouco conhecimento e que têm uma vida coerente e íntegra, cuidando da tribo, saindo pescando e distribuindo peixe. Vamos numa zona rural e encontramos um senhor que nunca pisou num banco de escola, vivendo uma vida coerente e feliz e saudável, uma vida divina e humana.
integrado na verdadeira natureza humana, que é a humanização. Então, quando eu falo do conhecimento na gestão da ignorância, eu não estou atrelando isso à escolaridade e nem a volume de conhecimento, apesar de achar que sim, o conhecimento é importante. Mas não em volume, mas no nosso próprio desafio em pegar o pouco ou o muito conhecimento que temos e transformá-los em atitudes éticas e coerentes com a verdadeira natureza humana para não nos desumanizarmos. Existem homens desumanos. E esses estão sofrendo. Eles não sabem que estão sofrendo, mas estão sofrendo. Existem pessoas normais na rotina do dia a dia que elas estão se desumanizando e não conseguem perceber isso. E elas estão se desumanizando pela alienação do objeto, pela alienação do trabalho, pela alienação do próximo, pela alienação da natureza, da fauna e da flora. E aí ela aliena a si mesmo e entra no conflito existencial. Já não percebo mais princípios e valores. E vem o conflito existencial que gera tristeza, depressão e grande angústia, que ela ainda acha que vai resolver isso com remédio, e não vai. Alisson, precisamos mesmo encerrar, tá? Mas já tá garantido aqui, já vou fazer você assinar seu retorno aqui, por favor, e tudo. Que aula. Antes de eu encerrar, Alisson, mensagem final, se é que tem mais alguma coisa que você quer falar aí para nossa audiência, que eu ainda vou falar minha mensagem final também. E deixar seus contatos, como é que faz para comprar o livro, como é que eu faço para falar com o Alisson. Por favor, Alisson, a palavra é sua aí, que daqui a pouco eu venho trazer minha mensagem final aqui. Ronan, meu trabalho é totalmente independente, né? Eu mesmo produzi os meus livros e divulgo entre amigos e nas palestras. Eu não tenho uma editora, eu não tenho um mecanismo de divulgação. Então, o meu contato é no Instagram mesmo. Se alguém mandar a mensagem lá e quiser adquirir alguns dos livros, a gente combina uma forma de entregar. Qual que é o Instagram? O Instagram é Alisson Silveira Oficial. O Alisson com Y. A-L-Y, 2 S's e O e N de navio no final. Entendi. Alisson Silveira Oficial. Então, pelo Instagram é a forma mais fácil de me acessar. E as palestras também pelo telefone é 987452670. Prefixo 31, vamos lá. 31. 987452670. É o meu telefone pessoal. Se alguma empresa quiser levar esse conteúdo para dentro da empresa, seria um prazer e ajudar a trabalhar o recurso humano de vocês nesse entendimento. E a mensagem final é assim, eu sou uma pessoa extremamente sonhadora. Esses sonhos geram conflitos na rotina do dia a dia. Tenho bons professores que me antecederam e que me apoiam e me ajudam a não desanimar. Um deles é o Rogério, que é um cara assim espetacular, um mestre, um exemplo a ser copiado, né? Além do apoio familiar, que é importante para mim, e é o que eu sugiro para os ouvintes, cultivar a família mesmo, tentar pegar um pouquinho do conhecimento e fazê-lo virar realmente atitude, não ficar brincando e correndo riscos desnecessários. Lá na frente, o preço de perder a saúde é muito grande, não pela saúde em si, mas pela liberdade. A liberdade tem mais valor do que a saúde, porém a saúde é a ferramenta que nos permite exercitar a liberdade. Exatamente por isso muitos de nós não temos medo da morte, mas temos medo da doença, porque a doença é pior do que a própria morte, porque a doença amputa o que nós temos de melhor, que é a liberdade. Então não espere perder a liberdade para agradecer pela saúde que você tem hoje e para prevenir as doenças. Então essa é a mensagem. Observe a saúde como ferramenta de exercício à liberdade, valorize a sua liberdade, pois quando você perder a liberdade por falta de cuidado com a saúde, a dor será grande. Excelente. Fica até difícil de falar aqui depois do Alisson trazer essa mensagem, mas eu costumo dizer que para a gente ser feliz a gente precisa de 3 coisas. Posse do necessário, mas daquilo que realmente é necessário. Uma consciência tranquila
e excelentes motivos para acreditar que amanhã pode ser melhor do que hoje. Então, se você tem posse do necessário, todo dia você pode deitar com a consciência tranquila e tem motivos para acreditar que amanhã vai ser melhor do que hoje, às vezes você é feliz e nem sabe. Muito obrigado até aqui. Episódio fenomenal, Alisson. Obrigadão, irmão. Obrigado pelo convite. Prazerão, orgulho de ter você como amigo, como familiar aí, como pessoa. Muito bom saber que a gente tem pessoas como você no mundo, né? E quero agradecer sua audiência aí nesse episódio que é o mais longo da história do DonoCast. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até aqui. Eu tenho certeza que a sementinha tá plantada, Alisson. Amém. Muito obrigado. Amém. Amém. Valeu, gente. Um abraço.